Olá a todos, tudo bem? Bom, para a gente refletir um pouco do tema que eu pensei para hoje, vamos iniciar com uma prece, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus pelas oportunidades que recebemos. Agradecemos pelo início deste ano, agradecemos pelo reinício dos nossos ciclos, que possamos ter mais uma jornada incrível de paz, de harmonia e de evolução. Que os bons amigos espirituais estejam com todos nós que estamos aqui assistindo e aqueles que necessitam do teu amor, do teu amparo, possam receber as luzes divinas de amor, de paz. Que Jesus esteja conosco e Deus aos bons amigos espirituais para nos acompanhar. Que assim seja. Muito bem. Pensando numa linha de ano novo, de fé que a Luciana trouxe para a gente na primeira palestra do ano, eu fui buscar um tema pensando neste ano que se inicia e uma renovação da nossa fé e esperança. Por isso escolhi o título Ano Novo, Fé e Esperança Renovadas. E para isso fui buscar no material de Allan Kardec e encontrei alguns estudos das revistas espíritas do Allan Kardec, que ele trabalhava lá no seu início dos estudos. São materiais de 1862 e 1868. E vejam que interessante como são essas abordagens sobre o tema da fé, a esperança e a caridade em um dos temas. Aqui, a primeira mensagem que eu tenho é sobre a fé, a esperança e a caridade. Foi feito pela médium senhora Casemaju, em Bordeaux. E ela começa assim: sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme o ferro nem o fogo, pois ele é a prova de todos os sofrimentos, físicos e morais. Irradio sobre vós com um facho cujos jatos brilhantes se refletem no fundo dos vossos corações, e vos comunico a força e a vida. Entre vós dizem que transporto montanhas, mas eu vos digo, venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que me deve ajudar. Uni-vos a mim, eu venho convidar-vos, eu sou a fé. Então é como se a fé estivesse conversando conosco e ela já se autodenomina como grande e forte. Porque daí ela lembra da passagem de Jesus sobre o transportar as montanhas, né? Pode ser um tamanho de um grão de mostarda a nossa fé, que a gente consegue transportar uma montanha. E aí ela complementa dizendo que vamos conseguir com esta fé erguer o mundo. E ela traz que o Espiritismo é quem vai dar este empurrão que vai nos ajudar a isso. Porque o Espiritismo vai nos dar teorias, provas de que é possível nós prevalecermos numa fé, conseguirmos nos renovar e ter esperança de futuros e dias melhores. E ela fala que a verdadeira fé é vida e ação. E aí me lembrei que a ação é verbo, é de agir. De agir ou ação, de fazer. Então a fé, além dela ter essa vida, esse poder que ela tem de nos mostrar que é possível, ela ainda fala pra gente, tenha fé e as ações vão acontecer. E aí ela continua falando sobre o Espiritismo assim, ó. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéril, porque estava
em terrenos não plantados ainda, não cultivados ainda. E eram povos que não acreditavam, povos que não tinham esta abertura, vamos falar assim, uma cabeça aberta para receber esses ensinos. Aí ela fala que antes era uma árvore ressequida pelos raios e que nenhum fruto produzia. E aí a gente lembra da passagem de Jesus sobre a figueira seca. E ela diz que, sobre a fé, reconhecem-me por meus atos. Eu ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações, afasto para bem longe as influências enganadoras e vos conduzo para Deus, pela perfeição do espírito e do coração. Olha que legal. É pelo ato que se reconhece a fé, porque ela vai iluminar os pensamentos das pessoas, ela vai aquecer os nossos corações, ela afasta de nós espíritos negativos, maus, que queiram se aproveitar de uma situação conosco e ainda nos conduz para Deus. E ela fala assim: vinde colocar-vos sob minha bandeira. Eu sou poderosa e forte. Eu sou a fé. É um texto grande, eu não estou lendo tudo, eu estou pegando alguns trechos importantes que eu achei. E aí vem um outro médium falar sobre a esperança, que é Georges. E ele fala assim: meu nome é Esperança. Sorrio a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Então vamos lá. A esperança, ela nos dá esse sorriso à entrada da vida, porque nos dá aquela, como é que eu posso dizer se eu não posso dizer esperança, mas ele nos dá um respiro maior, fala, oba, vai dar certo, oba, eu vou conseguir. E ele fala aqui da esperança para você seguir passo a passo, que ela não vai nos deixar sós, vai nos trazer promessas de felicidade e sempre assopradas em nosso ouvido. Aí ele fala assim sobre a esperança: sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Eu gosto muito sobre a questão da esperança, porque elas nos renova pensamentos positivos, de não esqueça dessas inspirações que recebemos, não repilais, porque são mananciais de fortaleza, que a gente vai ter uma luz no fim do túnel, podemos dizer assim. Aí ele continua mais para frente. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Ele dá exemplos de como a esperança nos mostra, nos revela até nós. Sou a estrela que brilha no azul, o quente raio de sol que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos ridentes. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Não é assim? A esperança nos dá uma luz de fundo que é importante para a gente, que vai renovar, que vai nos trazer, tirar preocupações e trazer pensamentos bons. E ela continua assim: guio vossos passos para o caminho da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas e consoladoras. Olha só que legal. Guio vossos passos para o caminho da virtude. Então nos dá lembranças
de sermos pessoas melhores. Acompanha-nos com essa esperança quando visitamos pobres, aflitos, moribundos, doentes. Dá palavras afetuosas e consoladoras. Não me repilais, eu sou a esperança. Então, esse texto, eu tirei só esses trechos, que eu achei importantíssimo. E aí, no outro texto, que é o de 1868, é uma mensagem de um espírito que ele denominou assim. Ele colocou um título: Votos de Ano Novo de um espírita de Leipzig. Leipzig não sei se eu estou falando o nome certo, mas é uma cidade na Alemanha. E aí é como se fosse um cartão de votos de Ano Novo. E eu tirei alguns trechos importantes que ele fala sobre isso. Vou ler esta parte. Uns e outros agradecem ao Senhor pelo ano que acaba de se escoar e esperam que, sustentados por sua graça, terão coragem para suportar as provações dos dias infelizes e a força de trabalhar em seu aperfeiçoamento, dominando suas paixões. Então, veja bem, a gente não tem esse costume de agradecer pelo ano que se passou e a gente espera e pede por um ano melhor, pedindo coragem para suportar as provas, para passar um ano mais tranquilo. E a gente pede força para trabalhar nosso aperfeiçoamento, não é? Para a gente evoluir. E aí ele coloca: a vós, caros espíritas, irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, eu vos desejo particularmente um ano feliz, porque recebestes de Deus para a vossa peregrinação terrena um grande apoio no Espiritismo. A religião a todos veio trazer a fé, e bem-aventurados os que a conservaram. Então, através do Espiritismo, que ele traz para nós como um respaldo para nos fortalecer, para seguir num ano feliz. E aí ele fala que esta religião, esta doutrina dos Espíritos vai nos trazer a fé. E as bem-aventuranças que Jesus nos traz. E que Kardec colocou cada bem-aventurança num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, por conta da sua inúmera importância. E sobre a comunicação com os espíritos, que o Espiritismo nos revela, também fala da importância disso nos renovar a fé. E aí ele fala que isso nos dá a certeza da vida da alma e nos permite um olhar na outra vida. Assim, reconhecemos a fragilidade da felicidade terrena e temos a solução das dificuldades que nos faziam duvidar de tudo, mesmo da existência de Deus. Então, a fé, o conhecimento da doutrina espírita, nos traz essa possibilidade de enxergar que temos outras encarnações, que já vivemos outras situações, ainda vamos viver, mas que temos aí uma amostra de soluções das dificuldades, para a gente parar de duvidar das coisas e acreditar, ter esperança, fé renovada. E ele continua assim: disse Jesus aos seus discípulos: eu teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas não poderíeis ainda suportá-las. Então, naquela ocasião, Jesus poderia dizer mais coisas, mas eles não tinham a inteligência suficiente, o conhecimento suficiente para entender os seus ensinos. E ele continua: hoje, tendo a humanidade progredido para compreendê-las, eis porque Deus nos deu a ciência do Espiritismo. E a prova que a humanidade está madura para esta ciência é que ela existe. Então, como progredimos, eu já falei em algumas outras palestras até, a gente ainda tem muito a progredir, muito conhecimento para vir que a gente ainda não foi permitido passar para nós, porque nós não temos capacidade, talvez até cerebralmente e fisicamente nessa vida, nós não teríamos condições e dentro do patamar da nossa evolução não conseguiríamos compreender tudo ainda,
mas já temos um amadurecimento suficiente para enxergar essas possibilidades. Ele continua assim: é verdade que ela não ensina nada de novo, proclamando a vida da alma. Então, ele traz isso, que o Espiritismo não vai trazer nada de novo. Por quê? Pois o Cristo dela falou. Mas o Espiritismo derruba todas as dúvidas e lança uma nova luz sobre essa questão. Entretanto, guardemo-nos de considerar como inúteis os ensinamentos do cristianismo e de acreditar que eles foram substituídos pelo Espiritismo. Ao contrário, então ele fala, não vá dizer que é para apagar o que Cristo nos trouxe, que o Espiritismo veio colocar em cima dos ensinos de Cristo. Não, o contrário. Ele coloca assim, ó, fortifiquemo-nos na fonte das verdades cristãs, para as quais o Espiritismo não é senão um novo facho, a fim de que nossa inteligência e nosso orgulho não nos desgarrem. É um outro facho de luz. Cristo trouxe uma luz, trouxe um conhecimento ao mundo, e o Espiritismo trouxe uma nova luz. Pegou ali o conhecimento já de Cristo, renovou os pensamentos. Allan Kardec teve todo o trabalho de explicar para nós com palavras muito mais esclarecedoras, simplificando, esclarecendo mais para nós esse conhecimento do Cristo. E que dentro do conhecimento da inteligência do homem evolutivo como ser aqui encarnado, a gente já tem condições de compreender mais coisas. E aí ele fala que é uma possibilidade de tirar o nosso orgulho, de espalhar, tirar a palavra melhor, a gente de ser menos orgulhosos, lembrar que o Espiritismo está aqui, nos trouxe novos conhecimentos, novas possibilidades, e dentro dele, renovando os preceitos já ditos pelo Cristo sobre a fé e a esperança. O quanto é importante nos prevalecermos nisso, para pensarmos num mundo novo, num ano que se inicia mais renovado, num ano que se renovem pensamentos mais positivos. Quanto mais vibrarmos este amor, esta renovação de pensamentos, esta fé, fiquemos em pensamentos positivos, vibraremos assim para o plano espiritual maior, poder auxiliar o nosso planeta, poder auxiliar os moradores deste planeta. É difícil, estamos em tempos difíceis, a gente já vem conversando sobre isso há algum tempo, mas precisamos nos renovar em Cristo, nos renovar dentro da doutrina dos Espíritos, não esquecer de nossas orações, não esquecer de nossos pensamentos ao alto, para que a fé e a esperança permaneça e prevaleça, seja prioridade, que a gente possa emanar luz em nossos pensamentos, em nossas falas, e assim vamos conseguir ter um ano novo, renovado, cheio de fé, de esperança, de amor, para que a gente sabe que a gente ainda vai passar por alguns percalços, mas que a gente tem que acreditar na resolução divina para os nossos caminhos e nossas jornadas. O que Deus está prevendo para nós já está previsto, mas nós vamos ter que ter este olhar diferenciado para seguir na jornada que foi destinada a nós e que nós estivemos presentes no planejamento dentro desta encarnação, para esta encarnação. Então, que todos nós possamos ter um ano novo renovado, com mais fé e mais esperança ainda, de futuro melhor, de dias melhores, e que possamos repassar este amor também a todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana, que assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais
que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante. Que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós,
roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.